Fala, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um PaivaCast, o sexto PaivaCast, aqui nos estúdios, literalmente, do canal Sexta e Falta. Primeira vez aqui que a gente está fazendo de maneira presencial. Estamos com o Raul aí em terras alagoanas, né, na terra natal dele. E aí a gente está fazendo pela primeira vez aqui presencial. Alegria grande. Vamos aproveitar o máximo aí que a gente conseguir desses momentos aqui. Hoje a gente vai falar basicamente sobre estilos de posturas de jogo, ofensivo, defensivo, controle do estilo de jogo de uma maneira geral mesmo. Vamos passar para vocês aqui. É um conteúdo que não é atemporal, né? Porque a gente consegue falar disso em vários momentos, inclusive a gente vai falar de times da década de 80, década de 90. É um conteúdo que a gente pensou aqui para trazer, para justamente a galera ter um pouquinho mais de noção de como é que os times se portam, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Um detalhe que a gente vai falar ao longo desse podcast com certeza é que muitos desses estilos eles se misturam, e aí a gente vai trazer isso ao longo do podcast, né? Vou abrir espaço aqui para o Raul, que está entre nós, né? Para falar um pouquinho sobre isso. Se já quiser puxar algum especificamente, a gente vai citar alguns aqui. Logicamente que, como tem essa variação, né? Então pode ser que tenham outros, a gente está aqui destacando alguns só, né? Então, Raul, seja bem-vindo aí de volta e faz teu nome aí. Valeu, boa tarde aí, Fernando. Bom qualquer coisa para quem estiver assistindo. Exatamente. A qualquer momento. Bom, cara, é isso que você falou, são vários estilos de jogo, né? Então, para entender mais ou menos como é que os times se portam, porquê das estratégias de cada time, quais são os pontos fracos e os pontos fortes, porque às vezes a pessoa vai assistindo o jogo e entende um pouco melhor se souber como eles pensam, né? Eles que eu digo os americanos mesmo. Porque, afinal de contas, o esporte é norte-americano, são poucos técnicos estrangeiros, né? O que eu tenho em cabeça é só o novo do Toronto, né? De cabeça que eu lembro só isso. O Eric Spoelstra tem ascendência filipina, mas... Não, é americano. É americano, pois é. O Nick Nurse é canadense, né? Mas de qualquer forma, mas tá ali. É norte-americano, né? Isso. Pra quem não sabe geografia. E aí a gente pensou em trazer esse tipo de conteúdo assim para as pessoas que enxergam, gostam de basquete, poder analisar o jogo dessa forma também, né? Não nada demais, nada muito técnico, até porque a gente não é técnico também, mas aproveitando nossa experiência aí com literatura de tática, de visão de tática, de visão de outros conteúdos também espalhados na internet. Literatura é meio pesada. Literatura é forte. E aí a gente quer dar uma luz, né? Eu acho que primeiro aí que a gente trouxe aqui são os times que atuam no triângulo ofensivo, né? O triângulo ofensivo, como já disse, é só uma base de jogo do ataque. Então, a defesa sofre alguns ajustes diferentes. O que acontece nesses estilos de jogo nesses estilos de jogos que a gente vai trazer é que é o seguinte: alguns deles falam sobre características genéricas gerais e alguns outros sobre características muito específicas de outros times. Então pode ser que eles se confundam, ou seja, pode ser que eles um agregue coisas ao outro, né? E o triângulo, por exemplo, ofensivo, que é uma característica específica do ataque, que o Phil Jackson trouxe, né? Lá do Tex Winter, né? Isso. E aí, isso foi bolado por eles, que funciona em um ataque, um triângulo com 3 pessoas de um lado e um outro triângulo formado por as 2 pessoas que sobram e a pessoa que se movimenta do outro triângulo. Então, esse lado de sobra do triângulo, esse lado com 2, funciona como espaçamento. Então, os 2 ficam muito espaçados, então tem muita quadra para eles cortarem, se a bola sobrar para eles, né? Então, o triângulo ofensivo mais ou menos aí. Tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos do triângulo, né? E aí, deixar o Arthur um pouquinho falar de alguns times antes de a gente trazer esses pontos fortes e pontos fracos. Diz aí, Arthur, alguns times que a gente tem citado aí, que lembra bem do triângulo aí. Principalmente o Phil Jackson, né? Acho que Michael Jordan, né? O time do Bulls aí, 6 campeonatos. O Lakers, né? É um time que normalmente precisa de um bom pivô, né? Normalmente, não é o caso do Michael Jordan, nunca teve um ótimo pivô, mas aí o cara é Michael Jordan, né? Fazer o quê?
não precisa de nada. Mas o Triângulo é um estilo de jogo que mata muito armadores criativos, né? Acho que o Gilberto Arenas é um armador. A fala dele, né, inclusive. A fala dele. Isso. Ele citou isso, falou que acho que quando ele estava no Austin, tentaram implementar esse sistema e tal, não deu certo, porque ele é um armador criativo, né? Ele foi ali um dos passos para mudança do estilo de jogo do armador, né? E que é o armador mais pontuador. Nunca se encaixa no Triângulo. Então é para entender também que essas organizações de ataques, estilo de jogos, vai variando de time para time, cada característica para favorecer o seu time. Pô, se eu tenho um time pequeno, eu vou querer correr um pouco mais. Se eu tiver um time grande, eu penso mais devagar. E vai assim, por assim vai, né? Aí, por exemplo, o time do Michael Jordan não pensa devagar, defendia muito bem e utilizava esse sistema para deixar a bola livre. É um sistema que passa a bola, que precisa de jogadores muito inteligentes para jogar, que é o que tinha o Chicago Bulls, né? Era um cara muito à frente do tempo ali. Era relativamente pequeno o tempo, acho que o Dennis Rodman não era tão grande assim, jogava de ala pivô, né? Mas... é um time físico, né? Era bem físico. Pô. Tirando os armadores que eram um pouco mais frágeis. Não, mas não tinha armador grande naquela época assim, né? Não, com algumas raras exceções. Penny Hardaway, o Magic Johnson. Um pouco antes, né? Tinha algumas exceções, mas os armadores eram principalmente frágeis, né? Figuras que não ajudavam nessa fisicalidade, né? Mas ficava ali elas por elas, com outro armador do time, né? Isso. Aí um dos pontos que a gente traz aqui é o rebote ofensivo forte que esses times têm do Triângulo. Porque é o seguinte, quando você opta por jogar numa opção como essa, o Triângulo ele estagna um pouco o seu ataque, né? Ele faz com que você tenha jogadas pré-definidas muito claras. Então isso que o Arthur falou, esses armadores pontuadores mais novos não se dão muito bem no Triângulo porque eles gostam de chamar um pick and roll, de fazer uma ISO lá, uma isolação. O Triângulo acho que está morto hoje em dia, né? No basquete atual. Pelo menos até agora, né? Já revi, alguém revive, que nem moda. Mas aí, primo, rebote ofensivo, espaçamento e jogo de poste são os pontos de destaque do Triângulo, né? A gente trouxe aqui também alguns pontos fracos, que é pouca bola de 3, o ataque precisa de movimentação, então gasta muito relógio e também precisa de uma inteligência muito grande, né, primo? Pra você ver essas movimentações, porque como o ataque aquele free flow, né, que as pessoas simplesmente vão seguindo a jogada, não tem uma jogada determinada de você corre agora pra cá, a jogada vai se definindo a partir das escolhas dos jogadores, né? Então precisa de jogadores inteligentes pra isso, né? Com certeza, e acho que o ponto que você falou de não ter tanta bola de 3, acho que encaixa o fato de que hoje em dia não seja tão utilizado. Apesar que se na minha concepção assim, eu acho que se você adaptar o estilo acrescentando essa bola, né, eu acho que pode voltar a virar moda, como você falou. Acho que o principal ponto é esse. Eu li uma das biografias do Phil Jackson, né, o 11 Anéis, até recomendo bastante. E ele fala muito sobre o triângulo, né, naturalmente. Fala sobre o Tex Winter, que é realmente o criador, né, o Phil Jackson aproveitou e adaptou junto com ele, né. Padrão. E o principal ponto era esse. Eu acho que antigamente o playbook ele era muito mais regrado, né? Você era obrigado a fazer certas jogadas ali, os jogadores ficavam muito condicionados às jogadas. E isso era uma coisa que incomodava o Tex Winter e o Phil Jackson também. E o principal ponto do triângulo para ele, muito além das movimentações em si, era justamente dar a tomada de decisão para o atleta, né? Fazer com que o jogador saia um pouco desse gesso, né? De estar focado ali numa jogada e tendo que fazer movimentações específicas. E mais no sentido de que ele vai ter a liberdade ali para tomar as suas decisões e a partir disso os outros jogadores vão ter que ir tomando outras decisões. Assim, é muito fácil você tomar decisões jogando com Michael Jordan, com Kobe Bryant, com gerar a decisão certa da Shaquille bola O'Neal. Então, exatamente. Na hora, isso ele fala até no livro, eu recomendo muito esse livro, porque ele fala também, além do basquete em si, fala de 11 Anéis. Tem 11 Anéis e tem alguma frase que agora subtítulo ali que está me fugindo agora. Mas é 11 Anéis, que remete justamente ao número de títulos que o Phil Jackson conquistou como técnico, né?
E aí um ponto que ele cita, ele fala, não, a gente tinha o triângulo, mas na hora do vamos ver, a bola era do Michael Jordan, tinha triângulo, podia ser todos esses aqui que a gente vai citar tudo, mas a bola era do Michael Jordan e ele decidia. Mas é logicamente porque é importante ter esse padrão ali para nortear a equipe, né? Mas o principal ponto, acho que do triângulo, e que virou até um legado, acho que para essa geração, é justamente estimular cada vez mais essa tomada de decisão, né? Logicamente que a gente ainda tem movimentações, situações jogadas, mas eu acho que cada vez menos a gente tem aquela jogadinha específica que o armador vem e chamava, 1, 2, que isso tinha na NBA e tem hoje basquete europeu, enfim, todo basquete como um todo, mas hoje em dia cada vez mais se estimula mais a tomada de decisão. E eu acho que o triângulo ele encaixou muito nesse sentido aí de estimular a leitura do jogador. Por isso que a gente fala que tem que realmente ter jogadores que pensam o basquete, né? Que tem uma leitura boa de basquete para executar esse tipo de sistema, né? Porque é mais complexo, porque você vai dependendo das atitudes do seu companheiro ali durante o ataque, né? Uma coisa também que a gente precisa falar aqui brevemente, que atualmente você vê os jogadores sinalizando no ataque, eles sinalizam o que eles chamam lá de subsets, né? Que é as formações do ataque, né? A gente não vai trazer essas formações, até porque eu teria que estudar um pouco antes de falar, eu só lembro de algumas, mas tipo, lá nos Estados Unidos é tradicional eles usarem o set UCLA, usar o set flare, que eles chamam lá, porque o flare é um tipo de corta-luz, né? Mas eles chamam o set flare, que é um set específico dos jogadores, como formação de futebol mesmo. Como eles se posicionam no ataque, no começo da jogada. Gonzaga, eu acho também. Gonzaga tem um subset, né? São dois pivôs que ficam trocando nos postes altos, postes baixos, é isso. Então, você vai ver, o que o Fernando falou foi, você não vai ver um jogador chamando uma jogada específica, o que ele vai chamar é um set. Então, tem vídeo do Jokic chamando o set para a ponte aérea do Aaron Gordon. É muito bom, ele sobe logo na final contra o Miami. Ele sobe, faz o corta-luz, vê que muita gente se acumulou nele. Na outra jogada ele já vem anunciando qual é o set, certo? E aí ele depois que faz o corta-luz que o KCP recebe para a bola de 3, ele já faz assim, ó, nas minhas costas. Ele nem precisa olhar, que ele já sabe qual é o set que ele chamou. E aí é isso, a bola vai se movimentando de uma forma livre. Aí, em português, o Free Flow Offense. O Free Flow Offense é jogo livre, pra ficar mais seja fácil, feliz, né? Exato. Jogo livre. Jogue e seja feliz. Uma observação que eu pensei quando você estava falando era o negócio que você falou de tomar decisão e tal. Comumente a gente fala, né? Não sei nem se existe a palavra. Mas obrigado. Eu acho que é um reflexo. Reflexo aí não existe, né? É um reflexo é o reflexo dos jogadores que estão dominando a liga, né? Então, pô, do MVP do ano passado, top 3, quem foi? O Embiid, Jokic e Giannis. São o quê? Europeus. E os americanos, eles vivem numa estadunidense, né? Americanos somos todos nós. Boa. Os estadunidenses, eles vivem um negócio eles não aprendem a tomar decisão quando são mais jovens, né? Porque eles precisam fazer 40 pontos, 50 pontos para se enxergar no jogo. A gente tava falando, né, até. Eu não sei se a galera acompanha essa campeonato de base, eu acompanho muito o universitário, o Arthur gosta muito mais da parte do escola. Mas as escolas dos Estados Unidos, né, o ensino médio, eles dividem, tem muito torneio de scout, que o scout vai olhar, que é AAU, que é time de semana. Você se organiza para jogar por um time numa semana. Então eles juntam muitos jogadores fortes de um time. Monta tua panela, né? Isso, para o scout saber que vai olhar aquele jogo ali. E aí no jogo não tem jogada, não tem subset, não tem estilo de ataque, estilo de jogo. É isolation, a isolation. É os caras jogando um contra um, e é isso que o Arthur fala. Os caras fazem 30 pontos, 40 pontos, mas você não vê aquele cuidado com saber como se portar em quadro, né? Exatamente, é mais valioso você fazer 35 pontos do que 20 pontos e 10 assistências e 5 rebotes. Acho que entra até a questão do Arenas, né? Isso. Que você falou, de ele se sentir meio que preso, porque ele foi condicionado totalmente desse estilo, justamente, desse isolation, que o triângulo ele não permite um tanto, ele já nesse sentido ali, não permite tanto, principalmente pro armador, né? Porque é bom a gente também falar que o papel do armador também teve uma mudança
desse momento do triângulo ali, década de 90, início ainda do 2000, o armador hoje ele já é visto completamente diferente do que era naquela época, né? O armador realmente tinha a ideia de armar o time, né? Ao longo do tempo ele foi... Tudo bem que tem exceções, lógico, né? A gente até citou algumas aqui já, mas hoje em dia não se vê tanto aquele armador clássico, né? Que a gente chama, né? Eles justificam para o Gilbert Arenas atribui a si mesmo essa... Ele se auto-intitula o revolucionário da armação. Com algum mérito, é verdade seja dito. O Gilbert Arenas foi um dos primeiros armadores realmente a despontar na pontuação. Mas é por isso que você vê, por exemplo, o Ja Morant, quando jogava lá em Murray State. Ele era um armador muito mais clássico, ele pontuava muito menos. Entrou na NBA, velho, ele viu que dá sucesso na NBA é você fazer ponto. Ponto, ponto, ponto. E o armador hoje na NBA é isso. Ele é um cestinha a mais, né? Mais do que um organizador. Que é isso que eu tô falando assim, o que o Arthur também trouxe. Como outros jogadores têm muita influência durante a chamada de jogadas, e como você chama só o sub-7, o armador se sente mais livre para fazer certas coisas. Então você vê o Jamal Murray, por vezes no Denver Nuggets, chamando os sub-7s para jogar de dupla com o Jokic poder pontuar. Você vê o Ja Morant fazendo muito isso, o Trae Young. Eu não vou nem falar do Stephen Curry, porque o Stephen Curry já é um outro estilo de jogo que a gente vai citar aqui ao longo, mas que é totalmente diferente. Ele já não precisa ser armador porque eles jogam completamente no jogo livre. Então não tem nem... Os sub-7s são bem genéricos, porque eles seguem uma filosofia muito clara. Acho que, tendo falado tudo isso, acho que um bom exemplo pra gente trazer aí no próximo, qual um outro tipo genérico? É o 7 Seconds, né? É o próximo da nossa lista aqui. O 7 Seconds é o que chamam também como Run and Gun. 7 Seconds é literalmente 7 segundos. E aí é um tempo que eles têm de pace. Então, você pega a bola, atravessa a quadra e arremessa. Acho que é um estilo bastante americano, né? Eles não querem pensar o jogo, tá? Só arremessa. É físico, arremessa de 3, corre, pega rebote e corre, pega rebote e corre. Até, desculpa, Arthur, para explicar aí pra galera, alguém que possa não tá ligado no termo, o pace é justamente esse controle de ritmo do jogo, né? Quanto você faz cestas por minuto, né? Quantidade de posses por minuto. Posses, na verdade, para ser mais preciso. Ele fala em pontos por sem posse, geralmente. Isso, justamente. O que basicamente é você analisar o quanto você está atacando, quanto tempo de ataque você está depositando, e como isso vai influenciando o seu jogo, né? Os 7 segundos é justamente um pace extremamente elevado, né? Então, em contrapartida, tem outras situações onde você trabalha os 24 segundos, né? Como a gente fala bastante. Que já é o outro extremo, né? Então o pace é mais ou menos isso, né? Só para contextualizar aí o pessoal. Isso que o Fernando falou, esse pace and space trazem algumas coisas... Pace space a gente ainda vai citar também, que confundiu. O 7 Seconds, eu ia falar do Phoenix Suns, mas eu falei pace space, que é o propulsor Phoenix Suns de Steve Nash, né? Que em uma era dominada por pivô, né? Pô, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, pô, quem mais? Tem mais cara aí. Naquela época, né? 2000, O David Robinson tava se aposentando. Esses caras estavam se aposentando, mas a gente tava vindo numa era que era muito pivô. Wallace, que os caras sempre é um pivô muito grande, né? A dupla de Detroit lá, que é um pivô grande. Então. Pelo menos tinha um ala pivô muito grande. E o Phoenix Suns, ele decidiu botar o Marshall Mike, não. Que era o ala pivô deles. Que era o ala pivô, pra botar esse 7 Seconds. Então, o armador Steve Nash, a Marcelo de Maia pivô e o resto ali, alas ali. Leandrinho Barbosa estava nesse tempo. Leandrinho, sexto homem da liga. Sexto homem da liga. Ele fez, acho que foi 17 pontos por jogo naquela época. Que era e foi exatamente numa revolução, porque foi um contraponto muito grande. Então, enquanto o pace era muito devagar, vinha ali do Lakers sendo campeão, do Detroit sendo campeão. Pô, afinal, Detroit e Spurs era papo de 70 pontos cada time e acabou-se. Isso é bom deixar claro, né? São algumas conversas que eu e a Arthur já teve ao longo da vida, que a gente foi descobrindo que o pace da liga era muito alto no começo, ali na década de 70. Os times faziam muitas cestas, depois ele foi ficando mais devagar, né? Os times optaram por ataques mais devagares, que trabalhavam um pouco mais a bola. Ali nos anos 90, 2000... Isso, o começo dos anos 2000 foi o auge disso. E aí esse time do Phoenix Suns volta a marcar uma tendência a acelerar o jogo. Então o que aconteceu foi que todos os times faziam
80 pontos, uns jogando contra os outros, e quando jogava contra o Phoenix Suns, os dois passavam de 100, porque os dois tinham muita bola, porque o Phoenix Suns arremessava muita bola. E aí começaram a ver que esse jogo do Phoenix Suns dava vantagem pra ele, né? Exatamente. E acho que essa história do pace, né? É aquele negócio que a gente tá falando do pivô grande, né? Uma hora ele vai voltar. Assim como a velocidade alta do jogo voltou, né? Mas, acho que falando um pouquinho mais do 7 segundos, acho que é um jogo que favorece bastante o americano, né? Favorece. Que arremessa bastante, corre, tem um físico muito... Transição. Tanto que os jogadores europeus eles jogam mais devagar, né? Normalmente. Jokic, Até pelo tamanho da quadra, né? Que é menor. Outra curiosidade. O tamanho da quadra da NBA é maior, a linha de 3 é mais larga. a bola é menor. A bola é menor, então eles aceleram, eles fazem de tudo para você ter muito espaço em quadra. Então isso favorece quem corre mais, porque tem mais lugar para correr. E uma das estratégias para diminuir a velocidade do jogo é exatamente a zona, né? E na NBA é meio difícil fazer a zona por causa da regra de 3 segundos. Hoje em dia tá até um pouco mais... Não, a gente fácil, achou né? boas soluções, né, para esses impedimentos. Mas a gente foi muito bem. Miami Heat, principalmente. Acho Mas Eu acho que a melhor defesa zona acho que foi o Miami Heat. Acho que o Muito Toronto bom, né? experimentou um pouco, mas eu acho que o Miami usou bastante às vezes, durante a temporada mesmo. Né? Principalmente contra o Boston, acho que foi um ponto-chave ali para se classificar contra o Boston. Mas o que eu queria dizer é que o momento dos pontos fortes e pontos fracos, né? Como a gente falou aqui, né? O ponto forte é que você cria um volume de jogo absurdo, né? Mas isso aí, ao mesmo tempo que é bom, né? Pode ser interpretado, pode virar contra você, né? Porque ao mesmo tempo que você está tendo muito volume, você dá muito volume para o seu adversário, então você tem que se impor realmente. Então isso aí, ao mesmo tempo que é um ponto positivo, é um ponto positivo, também é um ponto negativo. Acho que um ponto fraco também, partindo de mim, que eu gosto de defender, que penso que você chega no ataque, você tem que descansar um pouco no ataque, porque na defesa você vai se desgastar. Não tem isso, mano. A defesa fica exposta absurdamente, né? Porque você tá sempre ali tendo que defender, porque imagina, você só tá atacando durante 7 segundos. Se o adversário quiser optar por atacar os 24 segundos, você vai ficar atacando 7 segundos e defendendo 24 segundos. É desgastante, é extremamente desgastante nesse sentido, né? E tem até aquelas sequências de vídeo, aqueles vídeos bizarros tomarem decisões horríveis, né? Que é o cara jogando a bola onde não tinha ninguém. Porque quando você joga no 7 seconds, você aumenta a chance de você fazer turnover. Você tá jogando muito rápido, você vai e desperdiça a bola. Aí o outro time pega, corre e desperdiça a bola. Então a chance de ter turnover é muito alta. E aí você falou, a defesa fica prejudicada, principalmente o rebote defensivo, né? Porque você abre mão de bloquear para correr. Para poder chegar mais rápido no ataque, né? Uma pergunta que você esqueci de fazer, que é fazer para os dois. Acho que cada estilo de jogo, a gente tem o quê? 7 estilos de jogos, né, que vai apresentar. Acho que seria legal a gente apresentar cada time qual deveria jogar. Por exemplo, eu penso o 7 seconds, né, 7 segundos. Eu acho que o Suns deveria jogar, por exemplo, por 7 segundos. O Suns atual. O Suns atual, você tava querendo saber, concorda, não concorda, você acha outro time? E se deveria jogar nesses 7 segundos, porque tem muito poder de fogo, né? Inclusive vale até a informação aí que saiu hoje, né? Que o Phoenix... Dia dessa gravação. Isso, no dia que a gente está gravando aqui, dia 16 de julho, que o Phoenix vai optar pelo Bradley Beal como armador, né? Tava muito nessa dúvida aí, seria... Eu particularmente achava que eles iam apostar mais no Devin Booker, mas hoje eles soltaram que o Beal vai ser o responsável por essa armação aí, vai ser o 1 do time e vai manter o Devin Booker ali na ala. Não se mexe em time que está ganhando. Acho que o principal ponto é esse. O Devin Booker estava com um aproveitamento, Fez um playoff sensacional, números absurdos. Então acho que por isso que eles vão priorizar. Deve ter chegado no próprio Devin Booker e ter perguntado, né? Acho que ele deve. E o Bradley Beal tá chegando também agora. vai ter que estar na janelinha. Exatamente. Então eu até acho que pode ser realmente um estilo de jogo que o Phoenix pode priorizar realmente, 7 segundos. Mas entra muito daquilo que a gente falou, né? Que esse tipo de situação hoje elas se misturam, né? Então a gente pode ver
em certos momentos do jogo, ou então contra certos adversários, essa estratégia pode funcionar muito bem para Phoenix, mas em outras situações eles podem optar por outros caminhos, né? Eu acho que o 7 Seconds funciona muito bem em temporada regular, né? Porque, querendo ou não, os playoffs o jogo fica um pouco mais lento. Muda. Isso. Então se você se acostuma a jogar com esse tipo de jogo, você tem dificuldade quando você tem que movimentar a bola no jogo que a gente chama meia quadra, né? Trabalhando 24 segundos e tal. Se eu sou o Phoenix, eu tentaria trabalhar justamente no pace and space. Eu acho que se encaixa um pouco melhor. É um jogo rápido, procura transição, mas que ao mesmo tempo tem um jogo mais fluido no ataque. Não fica tão estagnado, dependendo muito de 1 contra 1. Eu acho que o Phoenix deveria fugir dessa receita que eles adotaram de muito contra 1, tentar maximizar o movimento, um pouco o movimento de bola. Você tem 3 caras que podem pontuar. Não é difícil você criar um desequilíbrio na defesa. Principalmente que os defensores vão ter que estar colados nesses caras. Então se você tem mais um cara metendo bola, fica muito difícil marcar, né? Então... Sem dobro, né? Exato. Não tem como dobrar. Então você vai cortar, vai ter que vir ajuda, né? Aí vai ter justamente a parte do space, do pace and space. E aí você joga a bola pra fora. A questão é que eu acho que, com o Bradley Beal de armador, eu acho que eles não vão vir com um cara pequeno, vão vir com outro cara grande, entendeu? Que não corra tanto. Por exemplo, pra mim, o pace and space seria ideal com o Eric Gordon, de armador no caso. Eric Gordon, Bradley Beal, Devin Booker, um time mais baixo, né? Isso, provavelmente o Kevin Durant vai jogar de 3 nesse time. Ou outro ala grande, um entendeu? cara de veto suíço bom o suficiente para poder estar ali. Em se adaptar, né? Acho que... Então, se você traz um daqueles alas maiores, defensores que arremessam, o Wish Wright e o outro que veio do Nets, o Watanabe. Watanabe. Pronto. O Watanabe tem um aproveitamento de 3 excelente, pô. E ele é grande. Então se ele consegue ficar ali posicionado no corner, mas a questão na do zona pace, morta, ele não corre tanto assim. mas aí ele pode chegar um pouco mais devagar depois, não tem problema, assim. Tipo, o pace do pace in space é aquele pace de transição, né? Não é aquele pace de ir pra cesta em 7 segundos. Sim. Então você pode botar o Watanabe e pedir ali, entendeu? Tentar o pace in space você diferente lá do balance, né? Você não procura tanto o melhor arremesso, né? Você viu o primeiro bom arremesso, você opta por ele, né? E aí o bom lado é isso, assim. Agora, a questão do pacing space aí, tem que trazer aí, vamos ver nossos pontos fracos, pontos fortes, pontos fracos do pacing space. Solta aí, Simone. O pacing space justamente abre mão do tamanho, foi isso que o Arthur falou, né? Que você diminui o time, né? Esse time Phoenix Suns talvez consiga fazer um pacing space e ser grande, o que é um ótimo. Mas um exemplo bom de pacing space é o Golden State Warriors, né? E, principalmente esses times campeões aí, que abria mão de 1 contra 1. Justamente o pacing space abre mão de 1 contra 1, porque o Superset, que é aquilo que a gente estava conversando deles, é de 4 abertos, é de 5 abertos. Então, e não é que eles ficam... Porque para você fazer 1 contra 1 no NBA, você desloca o seu ataque para um lado, para justamente deixar o outro bem espaçado, né? E o Pacing Space prioriza uma distribuição homogênea na quadra, e aí prejudica um pouco esses 1 contra 1, né? Por isso que o Golden State é bem conhecido, inclusive, desculpa, Arthur, você falou até o caso do Stephen Curry, que é um caso diferente, né, de situação de jogada, de armador, né? No caso do Golden State fica muito marcado os bloqueios indiretos, né? Que aí já vai de encontro com tudo aquilo do que a gente estava falando do armador, sem isolation, né? Como a gente citou aqui vários exemplos, de Amoran, por exemplo. Mas no caso do Golden State, pela essa questão do pacing space, eu acho que o bloqueio indireto, né, que é aquele momento onde os jogadores que não estão com a bola, né, fazem um bloqueio para criar um espaço. O Stephen Curry corre, se você observar só o Stephen Curry na quadra, ele corre uma maratona ali naquela meia quadra ali, enquanto os jogadores do time dele, os pivôs, vão aparecendo na frente e ele vai aproveitando desses pequenos espaços, né, o pacing space, para poder achar um arremesso, principalmente de 3, né? Então acho que é bem marcante por conta disso o Golden State, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu até queria questionar vocês, um tempo atrás estava muito marcado também o small ball, né? Isso. Mas é bom a gente até destacar, são coisas diferentes, né, Arthur? Acho que você consegue
ter um small ball, mas não necessariamente jogar no pacing space. Apesar de que no small ball até favorece, né? Mas, por exemplo, a gente até vai falar mais pra frente, né? Pode até segurar um pouquinho, mas usando um exemplo bem famoso, também de small ball, que era o Harden do Houston, é uma coisa diferente, né? No pacing space, o small ball até favorece, mas de uma outra maneira, né? O small ball acaba... É porque eu acho que, na minha visão pelo menos, acho que o small ball é quase uma versão drástica é que meio que abusar demais do jogo de fora, né? O small ball quer dizer só em relação a tamanho, né? Isso. Você pode jogar em qualquer dessas formas que a gente tá falando agora no small ball. Mas tem lugares, tem estratégias que se caracterizam melhor pelo small ball e outros que não, né? Então o que o Arthur tá falando é isso. Então, a versão drástica dessas formas mais rápidas que a gente tá falando, justamente porque você aposta tudo na velocidade e arremesso, né? Exatamente, que é a questão do Houston Rockets. Quando o Houston Rockets troca o Clint Capella pelo Robert Covington, acho que toda revolução chega a um ponto que... Extrapola um pouco. Tá bom, né? Se perdeu no personagem, né? Tipo o Philadelphia com questão do tamanho. Sim. Que jogou com Jimmy Butler, Ben Simmons, Tobias Harris, Joel Anthony, acho que... Joel Embiid, pô. Joel Anthony, Hit Legend. Joel Embiid e o J.J. Redick, mas muitas vezes entrava outro cara grande que defendia. Chega uma hora que tá bom, né? E acho que aconteceu com o Houston Rockets, né? Pô, jogava James Harden, Eric Gordon, Trevor Ariza, Robert Covington, PJ Tucker. Pivô era o PJ Tucker. Listado era o PJ Tucker, ele tem nem 2 metros ele tem de altura. Isso. Não, justamente, esse ataque que você tá falando é o perimeter centric, né? Isso. É mais um que mais uma característica que a gente tá trazendo aí, já aproveitou pra trazer. Que é isso, que o objetivo é arremessar a bola de 3. Não é que nem o Golden State. O Golden State não é perimeter centric, o Golden State move a bola. O Golden State aceita arremesso do garrafão, se você abrir o garrafão pra ele. O Houston Rockets, a galera que acompanha vai lembrar, ficava arremessando bola de 3, pô. Muito pick and roll, né, também. Isso. Pick and roll. Essa é a questão, quando saiu com Capela, acabou morreu. E aí ficou só ISO. Eita, tem o Chris Paul nesse time. Também, tinha o Chris Paul, é verdade. Eu citei os nomes. Que até foi jogado para fora do time porque não arremessava tanta bola de 3, né? Isso. Não tem um pivô pra fazer um pick and roll. Imagina você ter um dos melhores armadores da história e não dar um pivô pra ele fazer um pick and roll. Pois é. Crime. E aí o Houston jogava nessa, né? Nesse perimeter centric aí, que é outra das formações aí que a gente está trazendo. Mas justamente isso, o perimeter centric vai abusar da bola de 3, né? E o que acaba dando muita chance de rebotes, né? Para os outros times. Então, esse perimeter centric tem que ter cuidado justamente para não acabar acontecendo o que aconteceu com o Boston Celtics, né? Você erra a bola de 3, o outro time pega muitos rebotes e você vai começar a tentar atacar o rebote ofensivo se você está errando muita bola. Natural, né? Você tá vendo chances ali, você tem um time grande. Boston Celtics tinha um time grande, né? Não era small ball. Era perimeter centric, mas não era small ball, exato. E eles foram pro rebote, e aí ficou muito difícil de defender. E os caras como Caleb Martin, Gabe Vincent, chegavam... Amassaram. Aí chegavam no ataque com a defesa desequilibrada, desorganizada. Então não era fácil. Por que Caleb Martin fez 19 pontos por jogo? Pô, ele só precisava cortar um cara, pô. A cesta ficava livre pra ele ficou parecendo um Kevin Durant, cara. Realmente uma façanha que o Boston Celtics conseguiu fazer. Parabéns, Boston Celtics. Poucas franquias conseguem fazer o que o Boston Celtics faz. Inacreditável. É inacreditável. Não, e pro outro lado a gente via também atuações assim muito boas, porque quando a bola cai também é perfeito, né? O cenário perfeito ali, então realmente, mas você acaba correndo esse risco aí. Então tinha momentos que dava muito certo quando a tua bola está caindo, mas tinha momentos que dava muito errado, que aí entra justamente o que a gente está falando, né? Que é importante você ter variações, né? Você saber transitar nesses estilos de jogo, né? Lógico que você tem um seu padrão, o Boston Celtics, por exemplo, mas chega um momento que, pô, cara, chega ali, minha bola não está caindo, vamos por esse caminho aqui, vamos num pacing space, vamos procurar uma outra opção. Tem jogadores talentosos para isso, né? A NBA permite isso. Acho que até a gente estava falando do tamanho do Boston Celtics, vai continuar mais ainda, né? Agora com o Porzingis vai ficar um time mais alto ainda. Então, cria mais uma situação de jogo, né? Me permite até entrar aqui num outro estilo de jogo, que é o do poste baixo, né? Com o pivô, né? O poste centric, que pode ser... Estou usando
caso do Boston Celtics porque a gente citou aqui, mas tem outros times que se encaixam muito melhor, mas é aquele jogo que você foca no pivô, né? Você joga em função do pivô e aí vai até de encontro com o que a gente falou agora do small ball, né? O pivô nos últimos 10 anos aí, vamos dizer, acho que 10 anos, 2013 pra cá, o pivô ficou bem... Desde que o Dwight Howard... o pivô ficou bem desvalorizado, né? Queriam até mudar o center pra big, né? Ficou essa história de... Então, eu acho que o Jokic, que acho que é o principal jogador hoje que simboliza esse estilo de jogo, né? Com o Denver, tá até mudando um pouco isso, né? O próprio Embiid, mas acho que principalmente o Jokic, porque ele é diferente, porque muito do que se tinha antigamente, que a gente tem em época de Shaquille O'Neal, que jogava em função realmente do pivô, mas o pivô ali não tinha tanta facilidade para criar situações para outros companheiros, né? O Jokic ele faz isso de uma maneira absurda, né? Como nunca foi visto na liga, né? Então acho que esse é o grande ponto de valorizar novamente a figura do pivô, né? O Jokic é um excelente passador, passa melhor do que às vezes muitos armadores aí, e acho que a revolução, entre aspas, né, a volta dos pivôs vai muito de encontro a isso. Por isso que eu atribuo muito mais ao Jokic do que ao Embiid. O Embiid também, quando recebe no poste, sofre dobra, e ele de fato cria situações para os seus companheiros, mas ele não é um passador como é o Jokic. Então acho que o título do Denver, o MVP das finais de conferência, de liga do Jokic, simboliza muito essa volta do pivô, justamente nesse estilo de jogo que a gente está falando aí, né? Em função do poste, e que você naturalmente tem uma dobra ali, né? Porque senão o cara vai levar vantagem. A gente viu algumas situações, inclusive contra o Suns, que o Suns, um determinado, não lembro qual foi o jogo, apostou realmente, não, então vamos deixar o Jokic fazer ponto aí, né? Foi até uma partida que ele fez mais de 40 pontos. O Phoenix até ganhou. Até ganhou esse jogo. Foi uma estratégia que acabou dando certo. Porque o Devin Booker também. Não foi por conta. Foi só por conta disso, né? Mas é aquilo, né? Se você não fizer uma dobra, ele vai fazer 40 pontos. Então, o time se organiza a partir disso, sabendo que vai ter a dobra, vai criar um espaço para um outro jogador e aí começa toda a dinâmica a partir disso. Então, eu acho que ficou bem simbólico por conta desse título, do Jokic, dos outros MVPs também, que ele conseguiu na temporada regular. Acho que pode ser que volte, tá aí o Wemby, né, o Ibaiama, porque pode também, quem sabe, tem que melhorar vários aspectos, né, mas é aquele big, né, que chamou a atenção. Então acho que também é um estilo de jogo aí que pode voltar a ser utilizado. E vale destacar também, sem me alongar tanto, o Jokic é tão fora de série que ele não fica limitado, o jogo dele é apenas isso, né? Então ele joga no pick and roll com o Jamal Murray, que é formidável também. Então eu volto a falar disso, né? São opções de ataque, mas que o jogador tem que ter consciência de que ele tem que se adaptar a outras também, porque no momento do jogo, principalmente playoff, você tem que se ter um repertório ali, porque senão você vai ficar engessado e as defesas se preparam para isso, né? Você falou aí sobre a habilidade do Jokic, né? Porque o Jokic, para além dos pivôs normais, aí os fãs do Joel Embiid por aí vão falar que, mas o Joel Embiid tem um bom passe, tem um bom nível de assistência, e é verdade, tá ligado? A diferença do Embiid pro Jokic é que o Embiid dá assistência em dobra, o que é ótimo, o que, ajuda pra caramba o time. E o Jokic consegue organizar o ataque quando tá com a bola. Então o Jokic joga mais como um armador, e o que o Embiid faz é passar a bola quando tá dobrado, o que ajuda muito o time, mas não é a mesma coisa, né? Então essas diferenças se encaixam em formas diferentes aqui, como a gente tá falando, mas pode ser post-centric, você pode dar a bola no Embiid, vai funcionar, ele vai dar assistência também. Agora, um ponto que eu quero trazer aqui versatilidade do elenco é fundamental, né? A gente tá falando de formas de variar o jogo, porque o Boston Celtics, as pessoas começaram a culpar o Joey Mazzulla, que é o técnico do primeiro ano, pelo Boston não mudar de jogo. Mas o Boston Celtics trocava os jogadores e a característica era a mesma, não tinha muito o que fazer, né, Arthur? Ficava ali, eram jogadores parecidos, defende,
espaço quadra. Então, como é que você vai mudar o jogo se você não tem essa diferença, essa polivalência dos seus jogadores, né? Eu acho que cestinha natural ali, só tinha o Jason Tatum. De lembrar a mão esquerda morta, acho que É ele meio não... two-way style aí, né? Acho que isso prejudica bastante, acho que a galera tá subvalorizando o cestinha natural, né? É uma boa discussão, o Kevin Durant levantou essa discussão, né? Tá Você vê que aqueles... discutindo no Twitter. Aqueles caras que Com as são... contas fake, com as contas fake. Não, Agora mas como adolescente de 16 anos. Aquele jogador que ele chama de microwave, né? Que é o micro-ondas, né? Que é o cara que pega fogo rápido, né? Esse cara tá... Jordan Clarkson, Lou Williams, né? Normalmente vem do banco, né? Vinha do banco. Já pra trazer essa dinâmica. Exato, esses caras não tem tanto espaço atualmente, né? Agora, você vê aí, calouros, né? Tipo, o calouro Keontae George. Keontae George parece ser meio microwave, tá ligado? Que é o calouro do Utah, a gente comentou também lá no podcast sobre o draft. É um cara que, pô, tá dando bons indícios de trazer esses... Eles chamam de spark, né? Essa faísca ofensiva do ataque, que é o que o Jordan Poole tentava fazer no Golden State, que o James Harden fazia no Oklahoma lá atrás. 2012. Isso. Esses caras estão em falta e talvez eles ajudem muito nessa versatilidade, né, no jogo. Mas, voltando pra questão do post-centric, né? Eu acho que outro exemplo que me veio à cabeça agora, quando eu tava olhando, escutando, né, o Fernando falar, acho que é o Spurs, com o David Robinson e com o... Torre Gêmeas. Isso, exatamente. Ralph Sampson e o Hakeem Olajuwon também. Eu acho que post-centric vai muito do que o time é... Pô, tem 2 pivôs bons, pô, vou jogar no post-centric. Dá pra ser post-centric com um pivô só, né? Dá. Isso. Mas acho que favorece mais quando você tem 2. Isso. E questão do Jokic e Embiid, acho que a diferença é que um é dobrável e o outro não. Não dá pra dobrar no Jokic. Dá pra dobrar no Embiid, ele vai dar um passe que todo mundo sabe que ele vai dar um passe. É aquilo que a gente falou, o ataque é meio estagnado, né, do Philadelphia. Então ele vai dar o passe pro cara que tá de 3, arremessar a bola de 3. O cara não vai fazer um backdoor do outro lado, né? O backdoor é o passar nas costas, aquele lance que o ponta do futebol corre nas costas do lateral, o lateral tá correndo de costas e o cara passando por trás saindo livre. É a mesma coisa que acontece no basquete. O cara olha pro lado para ajudar na marcação e aí o cara que ele tá marcando passou. Vai enterrar nas costas dele. Aí o cara fica aí, o cara vai... Já foi. Já tá livre. A torcida já tá gritando. E aí acho que é isso, assim, acho que se o Philadelphia ajustasse isso, foi por isso que o Nick Nurse veio, inclusive, ele é mais criativo no ataque do que o Doc Rivers, vai facilitar, né? O Doc Rivers, justamente, é um ataque meio balanced, né? O time dele é meio balanced, né? Fica ali entre o balanced e o grit and grind, né? Uhum. Então, Só um detalhe antes que a gente vai falar sobre esses aí, né? Um que me lembrou agora, que você falou dos casos dos pivôs, né? Hoje na liga acho que tem um time que tem realmente 2 pivôs assim, clássicos, né? Que é o Cleveland Cavaliers, e eles não necessariamente eles jogam... Não é o caso, inclusive. Tem o Evan Mobley, né? E o Jarrett Allen. São 2 pivôs bigs mesmo, né? O Timberwolves também. É verdade, esse ano com o Gobert e o Anthony Towns, né? Sendo que o Karl Anthony Towns é aquele pivô nojinho, né? Então... Eu acho que o principal problema desses 2 times é o outro pivô. Não é o Towns, não é o Mobley. É que Gobert e Jarrett Allen são jogadores que só enterram. São excelentes defensores, né? Ele pega rebote e enterra a bola. Então não tem como você ter um jogo de poste duplo com o Gobert. E ao mesmo tempo você acaba com a chance do seu outro pivô participar como um jogo do poste, porque o outro pivô vai estar sempre ajudando ali, né? Uhum. Então, são 2 pivôs. O pivô que é bom do poste é o que arremessa de bola. Então ele tá fora, tá longe da cesta. E o pivô que tá na cesta leva o marcador dele para perto do aro. Então, se você bota um outro pivô que arremessa perto do aro também, fica muito congestionado. É muito pivô junto. E aí fica difícil arremessar a bola, justamente porque os caras têm 2 e cacetada de tamanho, né? 2 metros e alguma coisa. Então, fica sempre muito difícil fazer bolas assim, né? Eu acho que pesou muito isso, inclusive na série contra o New York para Cleveland. Faltou essa dinâmica aí para eles. Aí, só esse detalhezinho que me lembrou quando o Arthur falou. E aí você estava falando da questão do grit and grind e do balanced, né? O grit and grind e o balanced, a diferença principal é que o grit and grind é muito físico. Eles gostam de marcar colado, de trombar. Ele tá trombando, é sempre trombando. É o Memphis Grizzlies atualmente. Eles tentam jogar nesse grit and grind,
Que é, o Philadelphia também tenta jogar nesse grit and grind, que é você, o cara tá passando, você bota a mão no peito do cara, pro cara ter dificuldade, você tromba no cara sempre, você vai pra aquele bully ball que eles chamam, né, que é aquele jogo de poste que o cara vai batendo muitas vezes, empurrando no meio do peito do cara. Então, esse é o grit and grind. A diferença do Balance, o que eles têm em comum é, os dois jogam um ataque um pouco mais lento, valoriza mais a bola. O Balanced, de um jeito mais balanceado. E o Grit and Grind de um jeito mais físico. Então você vê o Grit and Grind fazendo muitas faltas. Em geral, quando você joga físico, você faz falta. E é isso que o ponto negativo do Grit and Grind é esse, né? E do Balance é que justamente eles aproveitam um pouco as chances de contra-ataque, que é o que se chama também popular no basquete, sexta fase, né? Quando você tem contra-ataque, você enterra 2 bolas, você anima a torcida e você já está de volta no jogo. O Balance e o Grit and Grind tem dificuldade com isso, porque eles vão no jogo mais lento. Mais moderado, né? Isso. Justamente para poder defender um pouco melhor, para poder ter um ataque mais organizado e principalmente ter menos turnover. E é justamente a receita do Greg Popovich, né? Que é pegar rebote, provavelmente ter pouco turnover. E ter um bom aproveitamento do bola e 3. Bom aproveitamento, não um bom volume. Deixando bem claro, eles arremessam bem, mas não arremessam tanto. Né? Eu acho que o Grit and Grind, você falou do Memphis atual, mas eu acho que o agora de 10 anos atrás, né, Marc Gasol, Jack Randolph, Tony Allen, Mike Conley, acho que eles representam muito bem também esse Grit and Grind. É um time que, acho que nenhum desses deve ter ficado no top 75 da NBA. É verdade. É um time pouco talentoso, entendeu? Então, o Grit and Grind é bom para um time pouco talentoso, para jogar com voluntarioso, aquele time voluntarioso, né, vamos dizer assim. Que normalmente não tem aquela estrela, bora defender, defesa coletiva, querendo na cesta, alguém vai botar a cesta dentro lá, a bola dentro da cesta, né? Defesa é coletiva, os 5 defendem, os 5 atacam também? Sim, mas já é algo mais individual, o ataque, né? É isso, e é isso que ele falou, como o ataque é estagnado, eles fazem jogadas pré-determinadas, bem quadradinhas, né? Você não tem muito talento, você tem que valorizar sua posse, então você faz bolas que movimentem, desgastam o outro time e o que o Fernando falou, você descansa no ataque. Então é isso, o Arthur falou, o time Mike Conley, Zach Randolph, Marc Gasol, Tony Allen, teve um momento, teve o Rudy Gay, né? O Rudy Gay foi trocado no meio dessa jornada deles, né? Mas teve muito sucesso com o Rudy Gay também já. Então, tentou contratar o Chandler Parsons. Foram essas as apostas desse time, justamente por isso. Não tem tanto talento, vai dar porrada, vai ganhar na força, vai ganhar na vontade e na organização ofensiva, né? Cometendo um pouco o erro, permitindo poucas cestas fáceis. Né? Eu acho que é muito daquela questão de ser um time mais voluntarioso mesmo, de se sacrificar, né? Ter até essa cultura, né? Vamos dizer assim. De abdicar mesmo, de se doar bastante na defesa e tentar se ajustar no ataque, né? Mas partir o jogo da defesa, né? Porque até é válido falar sobre isso, porque assim, são inúmeras comissões técnicas, né? Então tem comissões técnicas que realmente priorizam um jogo mais defensivo, tem outras que priorizam mais um jogo ofensivo. O Raul, citou a questão do Phoenix, foi Raul que falou do Phoenix, do jogo que mudou ali, foi o Arthur que falou, perdão. O Mike D'Antoni, né, que a gente até acabou esquecendo de citar, foi o cara que organizou aquele time ali, né, é um técnico bem conhecido por esse lado ofensivo, né. E o que se tem, na verdade, dentro das comissões é aquilo, né? Um técnico geralmente que puxa mais para uma questão ofensiva, em contrapartida do seu assistente técnico já tem um lado mais defensivo, né? Então isso se mistura muito dentro das comissões e aí entram justamente esses estilos que a gente está falando, né? Além desses aí tem a própria defesa, né? O estilo de defense, né? Que também pesa muito. E aí eu acho que é o principal, que é aquilo, de você saber os momentos de saber, de você usar os seus estilos de jogo. Eu acho que todos os times deveriam ter essa questão defensiva, pelo menos como uma opção, né? Então, mas já a gente sabe que não é bem assim. Tem time que realmente não tem a defesa como prioridade, mas é um estilo de jogo que ele vai se adaptar a todos, né? Tudo bem, como eu falei, a gente falou aqui, né? A defesa ela exige uma
parte física muito grande, né? Então muitos técnicos optam por não adotar isso para não desgastar o jogador. Desgastar, justamente, para não desgastar. Essa palavra que tava me faltando. É isso, e que você falou, a temporada tem 82 jogos, longa, e você não consegue mudar o seu jogo pro playoff. Não é assim que funciona, você tem que ter entrosamento com a sua equipe, né? Isso. O Dallas Mavericks da temporada passada, por exemplo, como é que ele vai ter defesa? Não tem defesa, como é que vai ter defesa? Justamente. Eles apostam que eles, mais uma palavra para o glossário, longo glossário aí, basquetebolista, que é outscore, né? Que é basicamente você aposta em fazer mais pontos que o coleguinha. Sua aposta não envolve diminuir... Coleguinha não, inimigo. Inimiga. Adversário. Adversário. Você olha o adversário e fala, não vou tentar diminuir a quantidade de pontos dele. Eu vou tentar simplesmente fazer mais pontos dele. Exatamente. Quem quer ver o jogo, né? Como disse o Kevin Durant. O Kevin Durant você tem duas formas de ver o jogo, né? Ou você faz mais pontos que o coleguinha, ou você leva menos. E ele prefere ver do que fazer mais, nos casos que eu tô falando. Outro ponto também desses times que tem um aspecto mais defensivo, né? Um contraponto, né? É que geralmente a bola de 3 tem um percentual de volume menor, né? Um time que acho que marca bastante é o Bucks, né? Que tem chutadores ali, né? Que podem ter um aproveitamento aceitável, mas não é uma prioridade do time ali no ataque, né? Muito pelo contrário, é justamente aquilo que a gente fala, a gente que é formado aqui no basquete nacional, né? De base, defender bem e puxar o contra-ataque, né? Eu acho que esse é o ponto desse estilo de jogo aí. Eu acho que ficou bem característico até aqui na nossa formação. Eu me formei no Rio de Janeiro para jogar, né? Mas foi muito em cima disso. O Raul e Arthur não é diferente. É muito voltado para isso, né? De ter uma defesa forte para puxar o contra-ataque. Hoje em dia isso está mudando. Talvez isso aí já está mudando bastante, né? Mas na minha época era bastante assim. Na época deles também. Mas é principalmente isso, né? É defender muito bem, ter um volume defensivo muito alto para puxar o contra-ataque, para ter a cesta fácil, para ter uma situação de 1 contra 0, né? Fazer a cesta sozinho, ou 2 contra 1, ter uma vantagem ali na hora de contra-atacar na transição, né? Acho que a gente citou todos, né? Citou todos os estilos de jogo, falando um pouco sobre o defense, né? Você citou o Milwaukee Bucks aí, porque o Milwaukee Bucks ele conseguiu maximizar o estilo de jogo dele trazendo um monte de chutador, porque quando começou não tinha tantos chutadores assim, né, ao redor do Giannis. Eric Bledsoe já era um chutador. Já não era um chutador mais ou menos, então o que eles perceberam foi, a gente joga em defesa e tem um cara, porque o Giannis joga em isolation, né? Ele recebe a bola na cabeça do garrafão e deixa ele jogar. E aí fecha todo mundo, né? Isso. E aí ajuda ele a soltar essa bola para as vezes de 3. Mas outros times, por exemplo, como o Detroit Pistons aí, os dois Detroit Pistons campeões, tanto o Bad Boys quanto o do Chelsea Billups, do Rip Hamilton, da dupla de pivôs, né? Ben Wallace e o Rashid Wallace. 2004 ele foi campeão, né? Que a final era 73 a 68. Exato. Jogo bonito, no playoff. Esses caras justamente, esses caras não tinham tanta bola de 3 porque essas duas características são difíceis de achar. O cara que defende bem e arremessa a bola de 3. Por isso que o 3&D, né, é uma característica valorizada na NBA. Justamente porque é difícil de achar, porque geralmente quem defende bem tem mais dificuldade de arremessar, porque tem um braço mais longo. Geralmente são atributos físicos que dificultam o arremesso, o melhor arremesso. Mão grande dificulta o arremesso. Tudo isso dificulta o melhor arremesso. Não é que ele não pode. Não, do cara e do outro. Outro também. Isso. O atributo que te ajuda a defender te atrapalha a atacar na bola de 3, no arremesso. Então é por isso que esses times certamente têm algumas incompatibilidades, né? Agora, falando um pouquinho sobre defesa, foi uma questão nesses playoffs. Essa aí eu vou embora já. Vai embora. foi a questão nesses playoffs, justamente as coberturas defensivas, né? O Milwaukee Bucks sofreu contra o Miami Heat por fazer o que eles chamam de drop coverage, que é quando você abre mão de ajudar saindo do corta-luz e você dá o pivô dá passinho para trás impedindo a bandeja. E o que o Miami Heat fez, ele começou a arremessar a bola de média distância, a bola de 3, estava livre, começou a arremessar. E isso aí é o que eles chamam de drop coverage, né? E deu uma polêmica nesse playoff, que tudo girou em torno de acabar com o drop coverage. Isso. Acho que hoje em dia na NBA está muito voltada ao pick and roll,
pick and roll, basicamente, né? É. Tudo envolve corta-luz e o pick and roll, que é com a bola, né? Eles têm... O americano gosta muito de estatística, né? Acho que eu tô falando muita coisa de americano, né? Norte-americano. Né? Norte-americano, Estadunidense. Isso. A questão é... Eles jogam muito com estatística, entendeu? Então, pra você compensar um arremesso de média distância, pô, se você arremessa 5 bolas e acerta 3 de média distância, que já é um ótimo aproveitamento. 60%. 60%. Você arremessando 5 bolas de 3, você só precisa acertar 2. E 40%. Que é 40%, também que é um outro ótimo aproveitamento. Tô dando só pra o número Fica ficar aí encaixadinho. Né? fica aí certinho um pelo outro. Isso. Aí eles apostam muito nesse chute de média distância, que é um arremesso que estatisticamente não é tão favorável assim, mas é muito necessário, principalmente no final de jogo, né? Pra decidir jogo, pra ter essa variedade, o 3-level score, né? O que eles chegaram à conclusão foi, é muito mais fácil você ter um pontuador de 3 que arremesse o League Average, ou perto do League Average, que é 36, 37% dependendo da temporada, a média de arremesso de acerto da liga, né? 37% de 3. Se é um cara que arremessa 33% da bola de 3, para ele compensar isso em média distância já fica difícil, se ele não for um cara tão bom. Então é isso que eu estou trazendo, o arremesso de média distância dificulta que jogadores sejam, porque geralmente está marcado, geralmente tem ajuda, então você tem que ser muito bom. Agora é isso, você não pode ser burro, né? Você não pode ser burro. Você tem um arremesso de média distância, é importante. Pô, você tem um arremesso de média distância livre, você não vai acertar a bola de 3 marcado, daí você vai fazer uma bandeja marcada, foi isso que começou a acontecer. E aí por isso que a gente tá vendo o número de bola de 3 cair até um pouquinho nas outras temporadas, que as equipes perceberam e fez, peraí. O cara tá livre, né? Também eu prefiro o cara livre, né? Você precisa de bola de 3 ou bandeja? Prefiro o cara livre, pô. Vendeu-se muito a ideia de que era melhor você arremessar de 3. Esse arremesso de média distância estava se tornando proibido porque não valia a pena você perder uma oportunidade. Era melhor que você chutasse de 3 do que você tentasse chutar de 2 e perdesse. Tente perder o de 3 e não tente perder o de 2, mas na hora do jogo mesmo, isso aí se passa, pô. Isso aí é melhor que você mate uma bola de 2 garantida do que você fique tentando sua bola de 3 e não matar nenhuma bola. 2, ainda por enquanto, né, pelo que ainda dizem, ainda é maior que 0. Então, acho que é uma matemática, que faz parte aí, né? Exatamente. Aí sofreu muito, né? Milwaukee Bucks, Drop Cobb. Pô, bota uns arremessadores de média distância ali, pô. Gabe Vincent tem arremessamento de média distância, Jimmy Butler arremessamento. E tava sem o Tyler Hill, que acho que é o melhor arremessador de média distância ali, tá? Acho que Jimmy Butler, acho que é deve ser melhor o Jimmy Butler mesmo. Mas Kyle Lord também arremessa bem. São ótimos arremessadores e eles, o Miami Heat não é um ataque excepcional, mas o que dá, por exemplo, dando na média distância, eles vão pegar a média distância e vão arremessar, eles são bem versáteis em questão a isso. Mas se deu mal, velho. O Bucks é isso, velho. Foi amassado, velho. Não tem jeito. Até falando um pouquinho do Miami Heat, e aí já puxando até pro fim aqui do nosso podcast, né? A gente soltou recentemente o último PaivaCast, né? Falando sobre movimentações da Free Agents. A gente não citou alguns times. Por exemplo, o próprio Miami Heat não foi citado porque ainda vive aquela expectativa aí. A gente está gravando, como eu falei, durante o podcast no dia 16, né? E até então não se tem notícias exatamente do que vai acontecer, né? Com relação ao Damian Lillard, né? Por enquanto. Paradeira do homem, né? A gente também não citou, por exemplo, Filadélfia, também tem a questão do James Harden, né? Não citamos Clippers, é verdade. Apesar porque o Clippers ainda pode estar envolvido ali de uma certa maneira, é verdade. Então, estamos de olho aí, estamos acompanhando, assim que soltar alguma coisa, assim que tiver alguma coisa. Se tratam de jogadores grandes, né? James Harden, Lillard, estavam na lista dos 75, né? O Arthur até falou aí no outro momento. Então são jogadores que realmente chamam a atenção e a gente está aí monitorando, né? Assim que tiver alguma movimentação a gente traz aqui, dá a nossa opinião. Alguém quer acrescentar, fazer a consideração final aí? Acho que foi essa a primeira tentativa aqui do presencial, né? Primeira experiência presencial, acho que foi legal aí. Espera aí um feedback. Ressaltar aí. O cenário aí também, né? Eu devia ter falado isso no início. Sim. No próximo que a gente fizer eu vou ressaltar logo no início o cenário. Ficou massa aqui, ó, o Paiva. As camisas lá atrás,
Tem que O respeitar. Né? Neil, o Zion Williamson também é uma incógnita aí. O Pelicans é outro time que a Também. gente não falou. Isso. É um time muito interessante da gente falar. A gente vai trazer, pode ter certeza aí mais pra frente, alguma coisa sobre o Pelicans. Me agrada muito ali, Brandon Ingram. Tomara que a gente torce que o Zion volte a jogar e para de Volte não, ficar. né? Comece a jogar. Comece a jogar, né? Para de ficar dando ideia na menina lá. Saiu um vídeo recentemente dela, É? falando que... Momento fofoca no Seis de Falta. falando que ele dava muito dinheiro pra ela porque ele agrediu ela e tal. Eita. Eita, mesmo. Aí dá essa zoada, não tem confirmação de nada, Que merda, enfim. enfim. E tem o. Só fofoquinha mesmo. Opa, tem o Kevin Durant aqui também. Já saiu, né? Não fez uma passagem tão bonita em Brooklyn. Você viu aquela série contra o Bucks, pelo menos. Boa série contra o Bucks. É, Contra o Boston também. se ele calçasse 46. Ele estaria Ele estaria possivelmente ali- campeão, talvez. Mas seria se ele causasse campeão, 36, ele não ia provavelmente. ficar nem em pé, né? É, talvez. O cara ia cair. Mas é isso, rapaziada. Como a gente sempre fala aí, curte, compartilha, ativa o sininho. A gente tá sempre de olho aí. E é isso. Tamo junto, valeu! Valeu, rapaziada.